Romeo Goldman, você já ouviu falar do Romeo Goldman, Leozinho? É um cara que tá lá no meu grupo do Apoia-se. Aliás, que o convite a vocês, o grupo do Apoia-se está aqui na descrição. Se vocês quiserem entrar, tem lá o grupo do Apoia-se para entrar, pode participar do chat. E o Romeo Goldman, ele está no grupo do Apoia-se e ele manda áudios sempre muito encenados, sempre muito ensaiados. Ele muda a voz. Então eu vou ler em homenagem a ele o superchat dele com a voz que ele faz lá no meu grupo. E ele faz assim, ó. Feliz com a saída do Jacaré. Cadê a contratação do zagueiro? Ele sempre faz uma voz. Eu não sei se é uma voz de sexo, uma voz de tele alguma coisa. É uma voz sempre assim, mais grossa, misteriosa. Eu morro de curiosidade de saber a cara do Goldman, porque no WhatsApp dele não tem foto dele. Eu queria saber quem é o dono dessa potente voz de rádio AM aí. Romeo Goldman, muito obrigado pela parceria de sempre, pelas mensagens. Ele que odeia o Everton, como vocês podem ver, feliz com a saída do Jacaré. E cadê a contratação do zagueiro? Ô, Leozinho, até onde eu sei, nós não temos notícia nenhuma de saída do Everton. Até onde sei, o Palmeiras não vai liberar o Everton de maneira alguma. E o Grêmio tá lá, insistindo, oferecendo projetos e tal. O que você tem de Everton até aqui? Até uma matéria nós publicamos hoje cedo lá no nosso palestra, conversando com algumas pessoas de ambos os lados para tentar entender a situação, depois de tudo que o Abel falou, o que eu tive de retorno dos dois lados. A gente espera que toda essa situação se resolva nessa semana, tanto para futuro, para saída, para saída, para ficar, ou para uma possível renovação, que o Palmeiras sinalizou inicialmente para uma renovação. Então, tanto o Palmeiras quanto o Everton barra o seu staff esperam que o futuro dele seja decidido nesta semana. Porque para não ficar essa conversa desgastante, toda hora perguntando do Everton, fica, sai, como está a situação dele. Então, a gente vai ver. Vamos ver se ele vai ser titular contra o Santos quarta-feira. Eu acho muito possível resgatar uma apuração que a gente teve há alguns dias, que o Abel pensa em fazer esse revezamento no gol entre Carlos Miguel e o Everton. Então, essa semana vai dizer muito sobre o futuro do Everton no Palmeiras. Pois é, tá aí. A gente, pela estreia, o Carlos Miguel estreou, e depois, quando você olha aí os jogadores que nem no banco ficaram, eu imagino que a estratégia vai ser igual ao do ano passado, quando tinha time um e time 2. E aí ele vai poder usar o Everton. Então fica aí a informação interessante do Leozinho sobre o futuro do Everton. O Everton que divide opiniões, né? Olha aí, o Fora Abel, mano, é lógico que não vai liberar o Everton. Imagina liberar o maior goleiro da história do clube, o maior homem que já usou luvas do Palmeiras, o maior jogador da história, acima do pequeno Ademir da Guia. Para quem não pegou, contém ironia do Abel, do Fora Abel, porque o Abel disse que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras. Há debate, né? O Everton, desculpa, sem dúvida nenhuma, é o goleiro mais vitorioso da história do Palmeiras. Isso não tem como contra-argumentar, é número. Ganhou 2 Libertadores, brasileiros e tal. Então, assim, não tem nenhum outro goleiro que ganhou 2 Libertadores, para começar, porque antes da chegada do Everton tinha uma Libertadores. Agora, o maior, não o mais vencedor, é muito particular. Para mim, o Marcos é o maior da história do Palmeiras. Por uma questão de como eu vivi o Palmeiras por muito tempo, né? E isso eu tenho certeza que é muito particular de vocês que estão assistindo aí e deixando o like. A gente chegou em 500 likes, agora precisamos chegar em 700. Eu acho que é muito particular de cada um. Eu quero saber, aproveitar do Léo. Quem que você acha que é o maior goleiro da história do Palmeiras, Léo? Só um ponto, eu acho que o Abel se expressou mal. Ele queria falar o mais vencedor, mas falou o maior. Tenho essa leve impressão. E aí, é fato, o Everton é o mais vencedor goleiro do Palmeiras, mas para mim tá longe de ser o maior goleiro. Tá no top 5 para mim o Everton, porque meu top 3 é São Marcos, segundo Emerson Leão e terceiro Oberdan. Seriam os três goleiros que eu colocaria no top 3 com o São Marcos de Palestra Itália, o principal. Então, o Marcos é uma questão muito específica, né? Eu falo sempre isso, inclusive eu falo sobre, olhando lá o Flamengo, é uma questão também que quando comparam Jesus e o Felipe Luiz. Quando um time tá um tempo sem ganhar, ou quando ganha alguma coisa pela primeira vez, o jeito que tatua o coração é diferente, né?
Então o Marcos tatuou o coração do palmeirense de uma maneira diferente. Mesmo em 2000, quando o Palmeiras acabou perdendo a Libertadores na final da Libertadores, o Marcos pegou o pênalti do Marcelinho, que era o cara mais odiado pela torcida do Palmeiras no momento, o principal símbolo do eterno rival Corinthians. Então, eu acho que é muito complicado concorrer com o Marcos. E essa questão do maior, essa questão de idolatria, é muito daqui de dentro, cara. Não vem muito daqui, vem daqui. E por isso que eu coloco o Marcos. Agora, eu entenderia completamente se alguém colocasse o Everton. E eu não sei não, ô Leozinho, eu não sei nem se o Abel errou. Eu acho que ele quis mesmo falar que o Everton era maior e ponto pra poder jogar o barulho, pra fazer o jeitão dele, desviar foco, sei lá, enfim. Não sei se ele queria falar o mais vencedor, não. Acho que ele quis meter essa mesmo. E pra quem não viu, o Marcos saiu pela tangente, resolveu bem a polêmica, falou lá cada um faz o que quiser e tal. Nem quis entrar nessa, até porque o Marcos tem a obra feita, gente. Já sabemos o que ele fez, não vai mudar. Espero eu que ele nunca mais volte a trabalhar como técnico ou como qualquer coisa do Palmeiras para não manchar essa imagem. Então é diferente comparar alguém que está construindo a sua obra e alguém que já está com a obra feita. Certo, Leozinho? Algo a acrescentar nessa discussão? Só isso, só isso. Mas, como eu falei, eu espero, espero que o Abel queria falar o mais vencedor. Porque se ele considera o Everton o maior, aí a gente pode resgatar muito das falas do Abel sobre o Palmeiras ter começado quando ele chegou e aquelas falas da Leila, mas eu não quero criar polêmicas nessa segunda-feira.